Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos aqui ao nosso resumo da aula do dia 25, né, de junho, segundo ano, e o tema foi o conceito de cultura, tá? Vamos lá? Temos as duas habilidades que a gente vai trabalhar aqui. O que é a cultura, né? A grande questão aqui. Primeira coisa, a gente tem que entender que a palavra cultura vem do latim culturae, que significa cultivar a terra, né? E desde sempre vem esse significado, né, de cultura. Mas com o passar dos tempos, das épocas, significa cultivar hábitos, costumes, tradições de um povo local, de um determinado local, região, né? E aí a cultura vai se expandindo. Então, do cultivar da terra até o cultivar hábitos e costumes e até mentalidades, né? Até os nossos vídeos de hoje como mentalidades. Isso que vem a ser. E a cultura ela é acumulada quando é transmitida pela história. Então, desde sempre, o ser humano que vive aqui nesse planeta Terra vem produzindo cultura, né? E essa cultura vem mudando de época em época, em história, até chegar na nossa época de hoje. Então, portanto, a cultura não é uma coisa, um sistema fechado, não. Pelo contrário, ela é ressignificada a cada época, a cada história, a cada momento histórico e ganha um novo significado, tá bom? Então, vamos cultivar ideias boas, né? Tipos de cultura. Então, a cultura, como é que ela é transmitida? Pela linguagem, pela comunicação humana, né? A linguagem aqui não é só a questão da palavra, né? Mas é a linguagem no sentido de gestos, palavras, danças, arte, expressão artística, né? Também é cultura, livros, música, enfim, tudo que envolve várias coisas que estão ligadas aos costumes de um povo, de uma região, hábitos, isso está ligado com a cultura e, lógico, é transmitido pela linguagem. Temos aqui alguns tipos, por exemplo, a cultura popular, a cultura erudita, a cultura organizacional e a cultura de massa, que é do século 20 e 21, né? Cultura popular é um tipo de cultura que é transmitida de maneira informal, né? Nós aqui na região do Vale do Paraíba temos vários exemplos de cultura popular, por exemplo, que proveniente dos escravos. O jongo, né? O jongo, que é uma dança típica dos ex-escravos que dançavam essas músicas típicas. Folia de Reis também é uma cultura popular. O folclore, as crendices que a gente vê aqui na nossa cidade de Taubaté, principalmente quando falando relacionada às obras de Monteiro Lobato, né? A Emília, a Cuca, o Pedrinho, enfim, então a cultura popular, né? Literatura popular, e isso tem a ver com a maneira de colocar a sabedoria do nosso povo de maneira informal, né? Depois nós temos a cultura erudita, que é o tipo de cultura transmitida de forma formal, intelectual, acadêmica, por livros, por músicas mais clássicas, por exemplo, né? São livros clássicos de história também, da literatura, da filosofia, e também músicas clássicas também, que isso faz ter uma cultura erudita, uma cultura alta, né? Uma cultura onde promove cada vez mais a intelectualidade, né? do indivíduo, do sujeito, né? Cultura organizacional é aquele tipo de cultura comum nas empresas, as estruturas de empresas, né? Como é que funcionam as empresas, a estrutura, cada função de cada uma na empresa, a maneira de falar, né? A linguagem também ali é diferente, a linguagem na cultura erudita também é diferente, como a linguagem na cultura popular também é diferente, cheia de gírias e expressões, né? A linguagem está presente na cultura em qualquer momento dela, né? E a cultura também de massa, que é o século 20 e 21 aí, né, que basicamente ela vai falar sobre uma certa padronização de comportamentos, de condutas, de gostos, de tendências que existem, né, na nossa sociedade, tendências da moda, tendências da comida, tendências de músicas, né, e aí a massa é o que? É o povão que vai consumir isso tudo, essa cultura de massa, né, uma maioria, né? Bom, também foi falado lá nessa aula sobre a diferença entre animais e seres humanos. Será que os animais produzem cultura também? Então, lá na aula, a professora comentou que sim, mas há controvérsias,
né? Eu já sou do ponto de vista que não. Ou seja, a gente tem que pesquisar mais sobre isso, né? Mas os animais, eles não produzem cultura. Quem pode só produzir cultura somos nós, porque nós que inventamos, criamos a sociedade. Já os animais, eles não vivem, eles não pensaram a sociedade, eles simplesmente existiram ali. Eles estão vivendo em grupos, em matilhas e tudo mais, nos seus grupos de determinados animais, e acabou. Então o que significa isso? E por que não, né? Porque os animais, eles agem de aspecto, de uma forma do determinismo biológico. O que é o determinismo biológico? Significa uma programação genética, que o animal vai agir só daquela forma lá, né? Ou seja, o gato vai agir como um gato, o cachorro como um cachorro e vice-versa. Não tem como um agir conforme o outro, nem como por um aprendizado. É meio difícil, né, isso acontecer. Então ele é programado para acontecer isso. Por isso que tem os coletivos, né? Coletivo, por exemplo, de abelhas, né? Colmeias, vivem juntas numa colmeia, enxames. O coletivo de, sei lá, de elefantes, manadas, né? De peixes, cardumes. Então eles vivem em bandos, em conjuntos, assim, em grupos. Mas isso não significa que eles produzem uma cultura. Tudo que eles fazem é porque já está programado geneticamente para fazer. Entende? Já nós, homens, animais, seres humanos, né, racionais, nós produzimos cultura sim, porque devido ao que? O nosso determinismo geográfico. Porque nós, seres humanos, nascemos em determinadas regiões. Eu, por exemplo, sou brasileiro e paulistano, porque nasci no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, eu vou aprender as culturas aqui do Vale do Paraíba, né? Os hábitos e costumes deste povo daqui, né? Por isso que a gente tem costumes aqui, por exemplo, né, da cultura popular, como eu falei para vocês, folia de reis, às vezes tem comer paçoca na Páscoa, né? Coisa típica aqui do Taubaté, né? Do caipira aqui de Taubaté. Então são coisas típicas aqui na cultura popular, da onde eu nasci. Então eu sou brasileiro, eu falo língua portuguesa, né? Cultura nossa, comida nossa também, a religiosidade nossa também é própria, né? Então isso é o que faz o homem produzir a sua própria cultura, da onde ele nasce, o local onde ele nasce e onde ele vai vivenciando aqueles costumes ali, vai internalizando, né, esses costumes para dentro de si, tá? Essa é a diferença então. Os animais não produzem cultura. Depois tem a cultura de massa, que é igual a um outro conceito dentro da filosofia, né? E também da sociologia, pelo Theodor Adorno, né, que é um filósofo alemão e sociólogo alemão, que fala sobre isso, a indústria cultural, né? O que é a indústria cultural? Nada mais é do que um mecanismo de padronização de gostos e comportamentos, né, dos indivíduos, né, através das criações de produtos e mercadorias. Então a indústria cultural, ela produz produtos e mercadorias para você e eu consumir. Músicas, tendências de música do verão, música do carnaval, né? Música do rap do momento, o funk do momento, entende? O axé do momento. Então, todos os tipos de músicas ali, tá? Para você consumir esses produtos. E isso é o que produz uma cultura de massa. Então, nós produzimos certos produtos e mercadorias para vocês consumirem, e a partir daí vocês vão tendo uma cultura de massa, ou seja, tudo que a gente for lançar no mercado, vocês vão consumir. Isso é a indústria cultural, e aí acaba fazendo o quê? O indivíduo se torna um alienado socialmente falando, porque ele só consome e acaba esquecendo de si, quem é ele mesmo próprio, né? E vive